O Brasil, Dr. Brian, é um país de uma pluralidade teológica gigantesca, certo? Nós estamos no país onde você tem a Assembleia de Deus, que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus americana, Sim. e você tem presbiterianos, você tem batistas, você tem anglicanos. O que é heresia? É porque antigamente, quando eu era menino, eu lembro que os presbiterianos achavam que os assembleanos não eram de Deus porque falavam em línguas. Sim. Os assembleanos já diziam que os presbiterianos nem crentes eram. E sempre essa batalha. E agora, tudo heresia. O que de fato é heresia e como a gente pode entender essa palavra heresia e a liberdade de expressão? E a liberdade religiosa? Sim. O que é liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão? E quando eu posso dizer que algo é heresia? Como conciliar isso? Eu acho que, em primeiro momento, doutor Brian, o que é heresia? Nem todas as opiniões teológicas ou concepções teológicas têm o mesmo valor. Ou seja, não tem o mesmo peso um problema cristológico relacionado à identidade de Jesus e uma ideia de forma de batismo. Óbvio. Não tem o mesmo peso uma concepção de criação ou da teontologia, da ideia de trindade, com as formas de organização eclesiológica. Ou seja, não posso colocar no mesmo balaio alguém que fala que Deus não é triuno, como eu coloco a ideia de que uma igreja congregacional está errada porque o jeito certo é episcopal. Só que quando vai se perdendo a medida e vai substituindo a medida dessa perspectiva do que é prioritário e não prioritário, e que pode ser mensurado a partir de qual lastro, de qual base? A partir daquilo que se encontra de forma mais massiva, por exemplo, na fonte da teologia. A fonte da teologia, para a teologia protestante, é a Escritura. Então, se a Escritura tem tanto cuidado em falar de soteriologia, em falar de teontologia, ou a doutrina do ser de Deus, ou de falar de cristologia, e tem mais variação no que diz respeito aos arranjos eclesiológicos, ou a forma de batismo, você percebe que existem diferentes eclesiologias no curso do Novo Testamento, quando a medida não passa a ser mais a fonte da teologia que é a Escritura, mas passa a ser aquilo que viraliza, aquilo que massifica, ou seja, a opinião do maior número de pessoas, é aquilo que vai ter impacto. A partir desse momento, a prática sexual, aquilo que diz respeito à vivência sexual de alguém, passa a ter mais valor do que, por exemplo, a própria confissão de alguém. Perceba, só de dizer isso já vai ter muita gente que vai falar assim, já que o senhor disse que era polêmico o assunto, então vai ter gente que vai dizer assim, então quer dizer que a gente vai ser colocado de um lado salvação e a escolha por Cristo, e de outro lado quais são as tendências, ou escolhas, ou opções, ou identidade sexual de alguém? Aí a resposta que eu vou dar é sim. Sim, por quê? Porque a teologia clássica diz isso. A teologia clássica não diz que a teologia clássica protestante diz que a salvação é por graça, que essa salvação ela é mediante a fé. Perceba, aquilo que diz respeito à prática sexual de alguém não aparece nem como assunto, nem como tema. Isso quer dizer que eu estou dizendo que não deve existir uma teologia que pense sexualidade a partir de um determinado laço? Não, eu até penso que sim. Você pode pensar na construção, a gente chama de antropologia teológica, em discutir sexualidade humana. Mas ao falar do que diz respeito à salvação, eu não posso colocar como medida para a salvação coisas que estão sendo colocadas hoje porque viralizam. Por exemplo, alternativa política. Tem gente que diz assim, não pode ter crente de esquerda. Calma aí. Note bem, não interessa se eu concordo com esquerda ou direita. Ou o crente tem que ser só de extrema direita. Percebe? Ou seja, quando eu coloquei esse elemento estranho na soteriologia, o que eu acabei de fazer é criar um critério que eu vou perguntar para a Escritura se esse critério está lá. Só que na Escritura não tem nem esquerda nem direita. Ok, e na Escritura, o que me parece é que isso é a deturpação do Evangelho, os acréscimos, né? Pronto, Que é chegamos no ponto. como Paulo apóstolo vai falar lá aos Gálatas, quando eles disseram, não, tudo bem, a salvação é por Jesus, né? Para os que foram circuncidados. Percebe? Aí Paulo vai dizer, Ótimo. Quem vos levou tão rapidamente do Evangelho, né? E ele vai dizer,
para um outro evangelho, depois ele vai dizer, se bem que não é outro, é que alguns deturparam o evangelho. Ou seja, a deturpação do evangelho é os acréscimos. Ou seja, se a salvação é pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus, e não está falando da sexualidade, ou seja, acrescer a sexualidade, a soteriologia nesse momento, seria uma deturpação do evangelho. Perceba que isso não significa dizer que nós não vamos discutir qual é a sexualidade que se adequa àquilo que está escrito Ao na padrão Escritura. bíblico, né? No- Qual deve ser a sexualidade, como deve ser a sexualidade de um cristão. Isso, mas perceba, a questão da salvação não está vinculada a essa questão. Quando eu coloco essa questão, a questão da alternativa política, a questão da vivência da sexualidade, eu estou lançando um elemento para o debate relacionado à salvação que é alienígena, ele é estranho. Só que quem faz isso é quem vai dizer o que é heresia ou não, porque Exatamente. ele tem o peso da opinião pública. Ou seja, como a maior parte das pessoas não está muito interessada em saber, dentro da hierarquia dos temas da Bíblia, por exemplo, usando a Bíblia como fonte da teologia, o que de fato é importante e imprescindível, o que de fato pode ser discutido, o que de fato não tem tanta importância, e essas pessoas vão fazer eco, vão fazer coro, vão juntar-se para concordar, aí essa pessoa que usa dessa opinião pública ou dessa massificação passa a determinar quem é que é crente, quem é que não é.